Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no Portal do Estudante, que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje, iremos falar sobre gêneros literários. Na verdade, essa já é a parte 2. Nós tivemos outras aulas onde nós vimos esses gêneros, as características, o conceito de cada um desses gêneros. Então, hoje nós vamos apenas analisar algumas questões, ver como eles caem no Enem, que tipos de textos eles apresentam. Então, hoje é apenas para a gente finalizar sobre os gêneros literários. Então, vamos lá. Então, começando aqui com um pouco do resumo do que são os gêneros literários, né? Você que gosta de estudar aí fazendo resumo, fazendo mapas mentais, destacando as palavras principais. Algo que eu gosto de fazer muito é pegar uma palavra principal e sempre relacionar aquele tema que eu estou estudando. Eu vou destacando as palavras que são principais, né? E aí já vai me dando um recurso maior, facilita a memorização, facilita a aprendizagem. Mas cada um tem a sua forma de estudar. Então vamos aqui relembrar o que são os gêneros literários. O que são os gêneros literários? Os gêneros literários são classificações em grupos dos diversos tipos de obras literárias que existem. Então, a classificação dos gêneros foi proposta lá na Antiguidade Clássica, pelo filósofo grego Aristóteles. Então, segundo Aristóteles, os gêneros literários são divididos em gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. O gênero lírico seria a palavra cantada. Ela vem de lírico por quê? Porque lá na antiguidade ela era acompanhada do instrumento lira. Então, uma palavra cantada. O gênero épico seria a palavra narrada. E o gênero dramático, a palavra representada. Então, essa é a classificação segundo Aristóteles. Então, voltando aqui para o lírico, o gênero lírico apresenta textos em versos por meio de uma linguagem poética, de caráter sentimental, com predominância da subjetividade do eu lírico, né? Aquele que transmite ali sua emoção, seus sentimentos, geralmente em primeira pessoa. Onde eu encontro o gênero lírico? Nos sonetos, poesia, ode, hino, sátira, são exemplos de gênero lírico. E o gênero épico? Os elementos essenciais da narrativa épica são o narrador, que narra a história, o enredo, que é a sucessão dos acontecimentos, né? O acontecimento, o fato em si. Os personagens, que nós temos os personagens principais, os personagens secundários. O tempo, que é a época onde aconteceu. E o espaço, onde ocorreu. Onde eu encontro o gênero épico? Eu encontro as epopeias, romance, novela, conto, crônica, fábula, entre outros, né? E por fim, o gênero dramático, que envolve a literatura teatral em prosa ou em verso, aquela para ser apresentada e ensinada. Do grego, a palavra drama significa ação. Onde eu encontro o gênero dramático? Nas tragédias, nas comédias, na tragicomédia e também na farsa, né? Então, nós temos todos esses aí que são gêneros literários voltados para o dramático, gênero dramático. Então, vamos começar aqui analisando o primeiro texto. O primeiro texto é de Luís de Camões, né? O Canto 2. Então, muita atenção para a gente tentar identificar qual é o gênero literário ao qual pertence. Já neste tempo, o lúcido planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava a desejada e lenta meta. A luz celeste as gentes encobrindo, e da casa marítima secreta, ei estava o Deus, noturno a porta abrindo, quando as infindas gentes se chegaram. As naus que pouco havia que ancoravam,
Percebam que tem uma linguagem bem diferenciada, né? Uma linguagem mais antiga, a própria ortografia, né? A denominação para algumas palavras, naus, né? Para se referir aos navios. Então, uma linguagem bem diferente da linguagem contemporânea. Os Lusíadas é um longo poema dividido em 10 partes, que são denominados cantos. São 8.816 versos, distribuídos em 1.102 estrofes. Neste poema, retratam-se os feitos heróicos do povo português, especialmente as conquistas marítimas. A linguagem é solene, muito diferente da empregada no cotidiano. A objetividade domina toda a cena, não havendo espaço para as divagações do eu. E aí, o que vocês acham? Será que nós estamos diante do gênero épico, do gênero dramático ou do gênero lírico? Como vocês classificariam esse primeiro texto? Vamos ver então? Tendo estas informações acerca do livro de Camões, indique a que gênero literário pertence os Lusíadas. E aí, vocês assinalariam qual opção? Qual opção vocês marcariam? A letra A, lírico. B, épico. C, dramático ou epistolar, né? Qual vocês marcariam? Tá fácil, né, turma? Na verdade, o gênero épico, né? Ele vai trazer aí toda a narrativa dos heróis portugueses, né? Com toda aquela questão da expansão marítima, né? Do povo português. Então, nós temos o gênero épico. Segunda questão, uma questão do Enem, que diz assim: Fabiana arrepelando-se de raiva. Observe que essa palavra está em negrito e também, né, vem ali em itálico. Está demonstrando o quê? A forma como o personagem tem que se comportar. Então, aqui nós temos um texto teatral e nós temos as rúbricas que vão indicar como aquela determinada pessoa deve se comportar. Então, ela vai entrar no palco e aqui diz assim, que ela estava arrepelando-se de raiva, ela estava com muita raiva. Então, ela tem que demonstrar isso, né? Como é que ela vai demonstrar que ela estava com raiva? Ela vai demonstrar através do tom de voz, ela vai demonstrar através das expressões faciais, né? Seriam aí alguns indicativos de que ela estava realmente com muita raiva. Então, ela entra e diz, eis aí está, para que se casou meu filho? E trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor meu filho que quem casa quer casa? Já não posso, não posso, não posso. E aí ela começa a bater o pé, né? Olha lá entre parênteses, diz, batendo o pé. Um dia arrebento e então veremos, né? Então, observem aí que traz todas as marcas também do texto teatral, indicando como eles devem se comportar, o que devem fazer em determinado momento, até mesmo algumas expressões faciais. E só lembrando aqui, né, de Martins Pena, o texto. Então, as rúbricas em itálico, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral constitui, né? Então, as rúbricas, que são as indicações, para que elas servem? Por que no texto teatral aparecem as rúbricas? Com qual função? Vamos ver as opções? Letra A. As rúbricas aparecem para mostrar necessidades, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Será que o autor tem que fazer aquilo fielmente, sem poder ir para um lado ou para o outro, representar de forma fiel? Letra B. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Letra C. Preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou a encenação. Letra D. Exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Ou letra E, imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. E aí, vocês marcariam qual? Né? Necessidade, uma possibilidade, um preciosismo, uma exigência ou uma imposição. Então, vamos ver qual a opção correta? A opção correta seria possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Na verdade, as rúbricas, elas são apenas indicativos, né? Elas estão ali um norte, uma orientação de como os atores devem
se comportar naquele determinado momento. Mas, como vocês sabem, o texto teatral ele é para ser representado, né? Então, se aconteceu alguma situação ali, às vezes, né, pode até ter um improviso, ou ensaiou de uma forma e acaba fazendo de outra. Então, permite essa possibilidade. Então, as rúbricas permitem o quê? As possibilidades. Porque, sim, o texto ele pode ser modificado. Não pode perder a sua essência, né? Ele não vai perder ali o seu principal, mas ele vai pegando aí pequenas mudanças. Agora vamos para mais uma questão agora do gênero narrativo. São características do gênero narrativo. Observem que para fazermos essa classificação, nós vamos buscando o quê? Os elementos que são comuns. Elementos que são comuns ao gênero narrativo, elementos que são comuns ao gênero épico, elementos que são comuns ao gênero dramático, e assim a gente faz essa classificação. Assim como também uma subcategorização, né? Mas aqui no caso nós queremos o quê? As características do gênero narrativo. Então, muita atenção, o que é do gênero narrativo e o que não é do gênero narrativo. Então, vamos lá. Letra A, características do gênero narrativo. Letra A, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo esse subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Então, no texto narrativo vai ter obrigatoriamente um eu com toda essa subjetividade? O que vocês acham? Letra B, é marcado pela afetividade, pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Será que está relacionada essa questão emotiva ao lirismo, ao sentimentalismo? Letra C, apresenta um enredo, no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são o narrador, o tempo, o lugar, o enredo ou a situação e as personagens, né? E aí, seria isso? O clímax seria o quê? Aquele momento, né, de maior tensão. Quando nós estamos assistindo um filme, uma novela, uma série, e aí vem aquela cena que causa maior tensão, né, maior expectativa, que prende mais o leitor ou o espectador, né? O epílogo seria o quê? Seria a conclusão, né? Será que esse ficou bem claro? Será que essa opção tem todas as características do gênero narrativo? Vamos ver a última opção. Diz aqui que o gênero narrativo faz referência à narrativa, feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. Não, né, turma? Aqui no caso seria o gênero, né, o gênero épico, que narra os acontecimentos dos heróis, as grandes narrativas, né, as batalhas travadas pelos heróis. Então, acho que ficou bem fácil da gente identificar a opção correta, né? A opção correta, letra C. Sim, ele apresenta um enredo, né, um conflito inicial, nós temos um narrador, o ambiente onde acontece a narrativa, né, o espaço e todos esses elementos que são próprios da narrativa. Vamos agora para a quarta questão. O gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta como características essenciais. Então, o gênero dramático teriam como características essenciais. Quais vocês marcariam? A presença de um narrador. Letra B, a estrutura dialógica. Letra C, o extravasamento lírico. Letra D, a musicalidade. Ou letra E, o descritivismo. Poderia ter mais de um? Sim, mas a gente vai ter sempre aquele que vai ser predominante, né? É claro que o gênero dramático ele é um gênero bastante completo, assim como o gênero narrativo também, né? Completo, complexo, com vários elementos, né? Mas nesse aqui, características que são essenciais, né? Será que tem que ser sempre um narrador? Ou pode ser ali, no caso, os personagens interagindo diretamente? A estrutura dialógica seria o quê? Uma reflexão através do diálogo. O tempo todo ocorre esse diálogo, né? Poderia até ser um monólogo de repente, né? Mas aí existe, né, essa questão da reflexão.
O extravasamento do lirismo, não, né? A gente não está aí muito voltado para o gênero lírico, né? Musicalidade pode ter, mas não é o primordial, o essencial. E o descritivismo, que seria a descrição, pode haver também, mas não é o essencial. Então, qual a opção que nos sobra, né? A que é mais próxima seria qual? Seria a letra B, que é essa estrutura dialógica, né? Toda essa reflexão, todo esse diálogo que traz no texto teatral. Agora um trecho, leia o trecho abaixo, esse trecho é do Juca Pirama, de Gonçalves Dias, nosso grande poeta Gonçalves Dias, né, poeta maranhense. Então observem que diz assim, ó, leia o trecho abaixo e assinale a opção que melhor o descreve. Então, muita atenção às características desse texto, né? Observe como o texto está disposto, observe se ele é em verso, se ele é em prosa, observe a forma como as palavras são colocadas, são combinadas, tudo isso são elementos que podem dar pistas para vocês sobre os gêneros literários, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte. E aí, o que vocês conseguem perceber nesse trecho aqui de Juca Pirama, do autor, né, do escritor Gonçalves Dias? O que vocês conseguem perceber? Vamos analisar de forma mais específica. Está em qual pessoa? Na primeira, na segunda ou na terceira pessoa? Observe, meu canto, eu sou filho, sou bravo. Então, observe que ele está na primeira pessoa. Né? Ele faz uso da primeira pessoa. E ele traz características que são próprias dele. Ele diz que ele é forte, que ele é filho do norte, né? Meu canto de morte. Ele diz que ele é filho das selvas. Então, traz toda uma linguagem bastante pessoal, né? Traz toda carregada por uma linguagem bem pessoal. Vamos continuando aqui. Sobre as opções, ele quer saber, possui características do gênero lírico e do gênero épico, possui características do gênero épico e dramático, possui características do gênero lírico e dramático, ou possui características apenas do gênero épico. O que vocês acham? Posso ter os dois ou vou ter apenas um? Não, nós podemos ter os dois também. Claro que nós vamos ter a predominância de um, né? Um pode estar ali mais visível, com mais marcas, com mais características de um determinado gênero literário. Aqui no caso nós temos dois, então já sei que não é, né, a letra D, nós temos dois. Então, qual vocês marcariam? Está mais para o gênero dramático, para o gênero lírico, vocês marcariam qual? Então, a opção correta possui características do gênero lírico e também do gênero épico. Por que ele possui características do gênero épico? Observem que ele fala aqui, ó, ele fala sobre a tribo dele. Ele diz, sou tribo Tupi, né? Sou tribo pujante, uma tribo poderosa, né? Que vai ali, que não foge do combate, que está na luta, né? Que agora anda errante por fado inconstante. Guerreiro nasci. Então, nós temos tanto o gênero épico, né? Como nós temos também o gênero lírico. Por quê? Porque ele traz toda essa carga emotiva. Ele traz toda essa expressividade. E principalmente também porque está na primeira pessoa. Então, turma, com essa aula a gente finaliza os gêneros literários, tá? Sempre dê uma olhadinha nas características do gênero. Nós já tivemos outras aulas que falam também sobre as funções da linguagem. Então, acabam que elas estão muito interligadas, né? Nós tivemos uma aula específica que trata sobre gêneros literários e gêneros não literários, né? Observem que aqui nós estamos mais voltados para os gêneros literários. Nós vimos os romances, os contos,
as crônicas. E, claro, temos textos que são mais contemporâneos e temos textos que são mais antigos. Por exemplo, lá no trovadorismo, vocês vão ver a canção de amor, a canção de amigo, a canção de escárnio, né? São textos bem antigos. Vocês vão ver as sátiras, ode, hino, vão ver esses textos que são bem antigos. E temos também textos que são bastante contemporâneos. Então é isso, turma. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.